Olá, tudo bem? Meu nome é Yasmin e seja muito bem-vindo para mais um vídeo do Pequenas Histórias. Essa é a nossa quarta aula sobre sociedades antigas. Então, se você ainda não assistiu as anteriores, eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira assistir. Os hebreus eram um povo seminômade de origem semita que migrou para a região da Palestina por volta do ano 2000 a.C. Segundo a tradição, eles foram guiados por Abraão, que estava em busca de uma promessa divina. Muito do que se sabe sobre a história dos hebreus se sabe pela Torá, que corresponde ao Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã. A primeira fase da história dos hebreus é a fase dos patriarcas, onde eles foram guiados por Abraão, Isaque e Jacó. Os hebreus se dividiam em comunidades clânicas de famílias numerosas. A mulher era tratada como propriedade, primeiro do pai e depois do marido, e o seu valor dentro dessa sociedade era atribuído à quantidade de filhos que ela daria ao seu esposo. A escravidão e o concubinato eram práticas recorrentes e, diferente dos demais povos da antiguidade, os hebreus eram monoteístas, acreditavam e adoravam um único Deus. Vale ressaltar também que a cultura hebraica é base das 3 principais religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Segundo a tradição, estava tudo muito bem lá em Canaã. Só que por volta de 1750 a.C., houve uma grande seca e os hebreus migraram para o Egito. O Egito estava dominado pelos Hicsos. Se você não assistiu a nossa aula sobre Egito Antigo, tem aqui na descrição. Os Hicsos e os hebreus se davam muito bem. Só que os Hicsos foram expulsos do Egito e, a partir de então, os hebreus passaram a sofrer perseguições, chegando a ser escravizados. Ainda segundo a tradição, após 300 anos de cativeiro, os hebreus fogem do Egito liderados por Moisés, retornando a Canaã. Só que esse território não ficou abandonado nesses 300 anos, estava ocupado por outros povos. Daí em diante começa um período de guerras pela conquista de Canaã. Vitoriosos, os hebreus se dividem e se espalham por essa região em 12 tribos. Tribos independentes e autônomas que não duram muito tempo, até porque por conta da ameaça dos povos vizinhos, eles precisaram se unir estabelecendo uma monarquia. Nessa monarquia foram reis Saul, Davi e Salomão, sendo que no reinado de Salomão é marcado como o apogeu da monarquia e é durante esse período também que o primeiro templo é construído, foram 2 templos. Após a morte de Salomão em 935 a.C., houve uma grande crise política em Israel, dividindo o reino em 2, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Contudo, as crises não pararam. Em 721 a.C., Israel é dominada pelos assírios e anexada a eles, havendo um apagamento cultural muito grande. E em 586, Judá também é dominada pelos babilônicos. O cativeiro na Babilônia durou até 538 a.C., quando os persas dominam todo o Império Babilônico. Os persas permitiram que os judeus retornassem à sua terra, só que sob subordinação aos persas. Após os persas, os judeus também ficaram sob domínio dos macedônios e, por fim, dos romanos. Durante a dominação romana, houveram inúmeras revoltas por emancipação e no ano 70 d.C., os judeus são espalhados pelas províncias romanas, num processo que ficou conhecido como diáspora judaica. Os judeus ficaram séculos espalhados pelo mundo, até que no século XIX começa um movimento para a unificação. Só que eles só conseguem se estabelecer novamente enquanto Estado após a Segunda Guerra Mundial. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos novos. Um beijo e até a próxima!